E quando a crise acontece na clínica, o que fazer? Bom, se você é profissional ou gestor de clínica, assim como eu, sabe como começar a agir, como lidar com a crise, que é um cenário que vai acontecer, esse é um dos grandes desafios que muitas pessoas, muitos gestores de clínicas que atuam com TEA, vivenciam no dia a dia. E é sobre isso que eu vou contar para você nesse vídeo. Bom, se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever e se você tem alguma dúvida sobre tudo que eu vou falar aqui, deixa aqui nos comentários, que eu sei que é um tema de suma importância, eu vou estar com todo prazer respondendo para você. Bom, para a gente iniciar esse tema, a gente precisa saber o que é uma crise. Eu vou usar aqui o conceito da PCM, né, que é a certificação que todos os profissionais da nossa clínica têm. Crise, gente, é uma disrupção. É quando acontece um ato, né, que pode ser um comportamento autolesivo, heterolesivo, ou uma ameaça também, ou quebra de propriedades. Então, quando a pessoa se coloca em risco ou coloca outra pessoa em risco, nós temos ali uma disrupção, uma perda de equilíbrio. E isso gera riscos, tanto para a pessoa quanto para os outros que estão no ambiente. Esse caso, quando identificado, nós chamamos de crise. E lógico que elas podem ser desencadeadas por vários fatores, tanto ambientais, sociais, quanto por algumas questões internas, sensoriais, né? Sobrecarga sensorial principalmente, dificuldade de comunicação, às vezes falta de suporte adequado. Muitas vezes a criança ou o adolescente já chegam na clínica num estado ali de pré-crise, então já chegam, né, com a fisiologia, com a pressão arterial alterada, às vezes não conseguem se engajar tão bem aquele dia por conta de questões ambientais, então é comum que ambientes, instituições, clínicas que atendam pessoas autistas tenham que, em algum momento, saber lidar justamente de uma maneira humanizada, ética, com as disrupções, ou seja, com as crises. Então, quais são as características de uma crise? Perda de controle, então a pessoa ali ela perde o controle, né, sobre seus próprios comportamentos, então são comportamentos intensos como gritos, comportamentos de fuga, aumento do estresse, então é uma fisiologia diferente, né, alterada. A crise geralmente ela traz, né, uma ascensão até a crise, então a gente tem ali um aumento de aspectos fisiológicos nos estados de pré-crise até a crise, né, até a disrupção. Dificuldade de comunicação também nesses períodos, então a pessoa tende a, durante a crise, ter uma dificuldade de expressar suas necessidades, seus desejos ou até interagir normalmente. Bom, agora que você sabe identificar uma crise, é muito importante, antes de falar de manejo de crise no aspecto institucional, que a gente fale sobre prevenção de crise, que é a melhor maneira de lidar com esses comportamentos. A clínica ela precisa ter uma cultura ética, de uma prática compassiva, que use as preferências, com ensino individualizado, que traga previsibilidade e rotina nos atendimentos, que tenha uma relação positiva, um vínculo positivo. Isso tudo garante um máximo de engajamento nas atividades propostas, atividades de preferências, com um bom vínculo, com um olhar e uma intervenção centrada na pessoa, sabendo identificar os momentos de desengajamento para desacelerar essa pessoa e não chegar nos altos estados de crise. Então a prevenção ela tem que ser cultural na instituição. Aqui na clínica a gente trabalha muito a prevenção de comportamento-problema, inclusive registrando as crises para ver se a clínica consegue ter uma redução no ambiente clínico. Então, as crises que ocorrem na clínica é um indicador que nós acompanhamos todos os meses para saber se a nossa prática enquanto instituição está produzindo ou está prevenindo crises. Então é uma medida de gestão da clínica a gente trabalhar a prevenção desses comportamentos, porque nós muitas vezes acabamos influenciando, desencadeando, evocando crises. Isso não pode acontecer num espaço terapêutico. Mas nós sabemos que mesmo com todo o cuidado, muitas vezes as crises ocorrem. Como eu disse, às vezes a própria pessoa já chega num estado de pré-crise ou até em crise dentro do espaço clínico. Então você vai precisar, mesmo trabalhando muito preventivamente, saber lidar com os outros estágios, né, tanto de pré-crise quanto da crise propriamente dita. E o que a gente pode fazer enquanto clínica? Falamos bastante sobre prevenção de crise, mas que as crises podem ocorrer. Nós temos um vídeo aqui que fala bastante sobre crise, então eu vou indicar como lidar como pessoa profissional
com essa crise. E aqui nesse vídeo eu vou focar exclusivamente nas medidas institucionais de gestão da clínica. Como que a nossa clínica organizou então para lidar com estes comportamentos para toda a equipe, treinar toda a equipe. Bom, o procedimento adotado na minha clínica é o PCM, é um sistema profissional de gerenciamento de crise, uma das poucas certificações que fazem esse treinamento de uma maneira muito intensa, muito compassiva, humanizada, né? É uma certificadora internacional, nós capacitamos toda a nossa equipe, eu fiz também essa certificação, são 3 dias bem intensos, e a partir dessa certificação a gente trabalhou a identificação da crise, as maneiras preventivas e também os manejos, né, de mobilização quando necessário. A PCM é baseada na análise do comportamento e ela busca proteger a dignidade da pessoa em crise. Então evita danos físicos, emocionais, tanto para o indivíduo quanto para o profissional. No autismo, o PCM vai ajudar a entender, responder comportamentos que podem ser uma forma de comunicação e também usar técnicas que evitam as crises, reduzem a sua intensidade e diminui com isso a necessidade de intervenções mais invasivas. A gente vai ensinando com o PCM que a criança ou adolescente, a pessoa em crise, ela vai respirando, vai se acalmando e isso vai sendo reforçado. Então, com o tempo, ela vai aprendendo a cada vez mais conseguir ter mais autorregulação, mais controle sobre o seu próprio comportamento. Mas nem sempre quando a gente faz um curso de prevenção e manejo de crise como o PCM, a gente aprende gestão clínica, como que a instituição pode se comportar. Então eu montei um plano de ação estruturado para a clínica, inclusive para treinar toda a nossa equipe a partir de um seguinte problema. Teve uma crise na clínica. O que a clínica faz? Quem identifica, quem a gente procura, quem é acionado, quem faz a primeira ação, o que a recepção faz, quem tira os pais. Nós montamos um plano de ação e eu vou contar esse plano de ação para vocês agora. Primeiro passo, a avaliação inicial da situação. Todos os profissionais precisam saber identificar então uma crise e saber exatamente se aquela pessoa ela está ou não em crise. E estando em crise, a gente precisa acionar então a nossa coordenação. Instalamos botões de SOS na clínica. Então, todas as salas e espaços externos têm os botões aonde o terapeuta, o aplicador, o supervisor que está lá com o aprendiz pode, em caso de uma crise, acionar um botão sem estímulo sonoro, somente visual, que vai acionar a nossa coordenação. Na coordenação, os profissionais que estão lá, tanto o supervisor do dia quanto a coordenadora, são certificados no PCM. E eles vão ser o líder da situação, se dirigindo até o local e informando também no nosso grupo no WhatsApp com a mensagem PCM e o local da crise. Então, PCM, o local da crise, o número da sala ou o local externo, a gente já sabe identificar aonde está tendo a crise, e também na coordenação existe um vídeo monitoramento onde a gente consegue observar, né, o que está acontecendo e nos deslocamos até o local. Então, a gente identifica quem vai ser o líder da situação, que é certificado. Segundo passo, nós vamos fazer uma tentativa de desescalonamento. Chegamos no local com a equipe, antes de colocar a mão na pessoa, a gente vai começar a tentar entender a situação que pode estar evocando essa crise. Vamos tentar fazer uma abordagem bastante otimista, positiva, construir um vínculo ali, trazer bastante calma e tranquilidade. É importante que chegue uma pessoa de fora, porque muitas vezes a crise ela está associada à pessoa que estava presente. Então, chegando uma nova pessoa, mais calma naquele ambiente, afastando a pessoa e os estímulos que estavam presentes, a gente consegue ou tenta fazer um desescalonamento. Quando a gente não consegue fazer esse desescalonamento, esse supervisor, esse coordenador vai chamar também a equipe certificada, né, pelo grupo no WhatsApp, e essa equipe vai chegar no local também. Depois disso, nós vamos aplicar as medidas de segurança. Agora que a equipe já está no local, a gente vai afastar qualquer item daquele local que possa colocar em risco aquela pessoa ou outras pessoas. Vamos pegar os colchões do PCM também e que estão posicionados na clínica justamente para caso seja necessário fazer alguma imobilização. A gente já tem uma estrutura no local e a partir disso a gente vai aplicar os procedimentos que eu não posso contar para vocês porque a PCM proíbe esse tipo de ensino, os procedimentos menos invasivos
Então, em crianças, né, a gente vai utilizar o transporte, a gente não vai usar a imobilização com as crianças, a gente vai tentar transportá-la, né, de uma maneira bastante humanizada para ela sair daquele ambiente até que ela consiga voltar, né, desacelerando, voltar para um estado de equilíbrio. Em adolescentes e adultos, muitas vezes é necessário alguma mobilização, ou vertical ou horizontal, dependendo do caso, mas sempre a menos invasiva possível, a que dá mais escolhas, mais poder de escolhas e menos restritiva para aquele aprendiz. Fizemos esses procedimentos até a pessoa voltar para um estado de equilíbrio, garantindo aqui na crise que essa crise ela saia, termine essa crise sem causar grandes impactos para todos os envolvidos. Esse é o grande objetivo da crise. Então aí existem procedimentos e a equipe totalmente treinada para isso, para que a gente consiga levar essa pessoa até um estado de equilíbrio novamente. Enquanto isso ocorre, a equipe de suporte está retirando outras pessoas do local, seja pais, outros terapeutas não certificados, né, observadores, curiosos, retirando do local. A gente também faz a abertura de uma saída de emergência, que é uma saída lateral da clínica, porque caso esse aprendiz precise ir embora da clínica, e geralmente é o que ocorre, ele não precisa passar pela recepção, ele não precisa ir para uma rua que é mais movimentada, então ele sai pela uma rua lateral, onde tem uma facilidade de estacionamento, menos exposição também para garantir a dignidade daquela pessoa. Então tudo isso já é feito paralelamente. E depois disso, nós vamos fazer um monitoramento contínuo de todo esse processo até que a gente garanta que a pessoa está no estado de equilíbrio e que aquela crise realmente passou. Bom, com isso a gente encerrou a crise, mas o trabalho não. A gente vai precisar fazer uma documentação e revisão de tudo. Então a gente tem um modelo de ficha de registro de crise, nós vamos preencher esse modelo de ficha. A partir disso a gente tem também uma planilha de controle de crise, para a gente saber quantas crises estão ocorrendo ao longo do tempo na nossa clínica. Então esses dados chegam para a coordenação, o líder ali da situação vai fazer esse documento e nós vamos marcar uma devolutiva, uma reunião com os responsáveis por aquele aprendiz, justamente para a gente explicar, né, o que aconteceu e também quais são as medidas preventivas, qual é o plano de ação para prevenir que aquilo aconteça novamente. E aí, a partir dessa reunião, os pais também assinam essa ficha e isso fica registrado nos nossos arquivos. Para saber, né, diferenciar, e os pais também saberem diferenciar o procedimento, que é um procedimento humanizado e certificado, nós também fazemos uma cultura de divulgação, que é o PCM, para os pais, para os clientes. E todos os terapeutas certificados na nossa clínica usam essa pulseira, né, com o símbolo da PCM. Então, facilmente, você chegou na nossa clínica, você vai ver os profissionais que estão com essa pulseira, você sabe que o profissional ele é certificado, ele está apto internacionalmente para fazer esses processos todos que exigem um longo treinamento e que precisa de uma recertificação anualmente, né? Todos os anos a gente precisa treinar novamente com um instrutor que vem de fora, para que esse instrutor ele diga que a gente continua apto para fazer esses procedimentos. Tudo para garantir um trabalho bastante humano e ético. Bacana, né, gente? Então é como nossa clínica lida com qualquer crise que ocorre no espaço clínico, visando o melhor para os nossos aprendizes. Gostaram? Se ficou alguma dúvida sobre todo esse procedimento, não deixa de deixar os comentários aqui embaixo. E um recado muito importante, isso aqui de forma alguma é um treinamento para você sair executando. Esse plano, ele faz sentido para a nossa realidade, ele é totalmente individualizado aqui para a nossa realidade e ninguém está apto a fazer manejo, seja preventivo ou principalmente imobilizações, transporte, sem a devida capacitação, a devida certificação. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.